Olá, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui na videoaula de matemática para você. Você do sétimo ano, tá conosco? A aula de hoje vai ser geometria, área de figuras planas. Fica ligado, tá? Mas antes de começar a nossa aula, eu tenho que apresentar para você nossa equipe. Equipe fera, viu? Hoje nós estamos com a Ari aí fazendo a transcrição ao vivo para você. E é claro, na minha parceira Ellen, que você não está visualizando, mas está aí conosco, tá bom? Aula de número 28. E vamos seguir lá direto para a geometria. Presta bem atenção, eu já começo falando sobre história da matemática, como sempre, tá? Isso esclarece muito o que é a matemática, para que serve. E o significado de geometria, é claro, não está distante de ninguém. A palavra oriunda do grego, por exemplo, de geometria, ele vem de geo, significa terra, e metro significa medir. Ou seja, a geometria é originalmente a ciência para medir terras, tranquilo? E as primeiras ideias geométricas surgiram na necessidade do homem resolver problemas como construção de casas, delimitação de terrenos e plantações e outros que vocês já conhecem a partir da história da matemática. Vem comigo que eu vou te mostrar. Ó, começando aí com a imagem que seria mais ou menos o que era a Babilônia à época, ou seja, estamos falando de 1600 a.C., que aí teve uma duração de 400 anos. Os povos babilônicos aplicavam conhecimento da área do retângulo, do triângulo retângulo, nos triângulos isósceles e trapézios também, tá? Isso era muito comum para eles, porque eles usavam nas próprias construções. E o que restou, a gente teve uma ideia, claro, isso aí é uma simulação de como era naquela época, tá bom? Segue comigo, ó, outras notícias sobre o uso de cálculo da área vem do Antigo Egito. As terras que magiavam o Nilo, essa daí ó, que você está visualizando, muito facilmente, saíam aí os barquinhos com os funcionários do faraó, ou seja, os esticadores de cordas, também chamados de agrimensores. Eles saíam aí magiando o rio, medindo as terras para cobrar impostos corretamente, porque de vez em quando o rio Nilo subia e baixava, mediante a maré. Claro, isso é super normal. Então ele tinha que medir sempre para saber quanto exatamente você ia pagar de tributos ao faraó, tá? Olha como é interessante. Agora, a partir de agora, eu vou te mostrar, usando o GeoGebra como referência para que você aprenda comigo um detalhe muito importante que não está no seu livro didático. Se liga aí, tá? Primeiro, vou te mostrar aí claramente o triângulo retângulo com a sua superfície vermelha aí eu posso calcular a área, que é B vezes H sobre 2, ou seja, a área da base vezes a altura sobre 2, que nada mais é, gente, preste atenção. Um lado vezes o outro dividido por 2, só isso, tá? Preste atenção. Aí eu estou ampliando esse triângulo a partir do mesmo ângulo, do mesmo foco, tá bom? Então, eu ampliei aí o triângulo, veja, ampliei, aumentei o perímetro e, é claro, também aumenta a área. Não na mesma proporção, claro, mas aumenta, tá? Aumentei mais uma vez, ampliei ele aí, ó. Aumentei o perímetro e aumenta a área, não na mesma proporção, porque a área é uma coisa, o perímetro é outra, tá? Mas o que é importante entender isso? É que toda vez que eu amplio o triângulo, você vai observar que alguns detalhes dele vão permanecer os mesmos, ou seja, os ângulos permanecem os mesmos, mesmo aumentando o perímetro e a área, tá? E Pitágoras percebeu isso claramente e trouxe para a gente a sua fórmula de A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado para calcular cada elemento do lado em função, claro, dos catetos e da hipotenusa, tá bom? Bom, a gente já também falou em aulas anteriores sobre a área de um triângulo, como era utilizada pelos agrimensores, essas medições a partir das cordas, que tanto servia para medições lineares, ou seja, medição de comprimento, como também utilizava para tempo, tá? Então, tanto as cordas, os nós eram utilizados como medida de lado, como também era utilizado como referência para tempo, não esquece, ok? O símbolo que você está vendo aí, o quadradinho com um ponto no meio, representa π sobre 2, ou seja, 90 graus. Isso também é interessante, porque toda vez que eu amplio um triângulo, que eu faço essa ampliação, o ângulo permanece o mesmo, não esquece. Os ângulos não variam numa ampliação a partir da mesma origem.
Não esquece que isso é muito importante e o teu livro didático não traz isso para você, tá? Vamos comigo então, agora que você sabe a área de um triângulo a partir de base vezes altura, vamos lá então que eu vou te mostrar, tá? Essa animação é muito legal, não é não? Olha, trouxe o triângulo para baixo para que você entenda que área tem a ver com superfície e está relacionada ao contorno, se liga aí, tá? Não quer dizer que a medida do perímetro tem as mesmas proporções da área, nada a ver. Perímetro é a soma dos lados, área é um produto dos lados, claro que é completamente diferente. Então se liga aí, tá? Então vamos lá, de volta aos 3 nós, 4 nós e 5 nós, que é a referência que Pitágoras utilizou para os triângulos que ele usava e que usavam o seu nome como triângulo pitagórico. Nós vamos fazer um exemplo da área do retângulo para vocês, tá? Medida da altura, medida do lado maior, o lado voltado para a base. Então eu vou multiplicar um lado pelo outro e assim eu tenho a área da base vezes a altura. Bom, não se preocupe em decorar a fórmula, lembre-se o tempo todo, se lembre disso, desse detalhe. Um lado vezes o outro eu acho a área de um retângulo, tá bom? Então segue comigo que essa é importantíssima. E se eu tiver um quadrado? O quadrado é um retângulo especial porque todos os seus lados são iguais, eu só preciso referenciar um dos seus lados. Fechou? Então vamos lá, estou colocando os dois aí, mas só precisa de um, não esquece, tá? Então a área do quadrado é um lado vezes o outro, assim como do retângulo, né? Só que L vezes L vai dar L ao quadrado, é muito fácil de representar. Eleva ao quadrado, calculou a área. Fechou? Agora vamos falar do paralelogramo, que é um retângulo diferenciado, né? Ele é meio inclinado aí, sim. Agora preste atenção, eu vou fazer essa animação para que você perceba quanto ele é um retângulo. Ó, fazendo um corte aí na medida da altura, e eu tenho esse trapézio mais o triângulo que você está vendo em vermelho comigo. Quando eu trago ele para cá, para essa localização, aí você percebe claramente que ele vai ter a mesma condição de um retângulo. Por isso, a área do paralelogramo é base vezes altura, tá bom? Combinado? Então vamos lá agora para o triângulo. Rapidinho para a gente só reviver esses assuntos, tá? O triângulo ABC, nessa posição que você está vendo em amarelo, eu vou ter a altura dele. Também não esquece, por favor, quando se traça uma altura de um triângulo, essa reta aí tracejada, quando ela toca essa base aí do triângulo, esse lado aí que está na base do triângulo, forma um ângulo de 90 graus. Por favor, não esquece desse detalhe, tá? Toda vez que traçamos a altura, a base vai ser um retângulo, tá? Um ângulo reto, 90 graus, ok? Então vamos lá, medida do lado e altura, num triângulo diferenciado, claro, né? Então, B vezes H sobre 2. E, é claro, eu não podia deixar de fora para lembrar você. Toda vez que se traça uma altura em relação ao cateto que está na base, forma um ângulo de 90 graus. Não esquece, porque isso é importantíssimo para vocês. Vamos falar da equivalência de áreas? Agora eu tenho uma figura que eu posso separar e fazer por equivalência. O que eu ganho com isso, professor? Facilita a sua visão para você resolver os cálculos de uma forma mais fragmentada, decompondo as figuras, tá bom? Segue comigo, ó, 9 metros tem essa figura aí de comprimento, né, por 3, 3 e 3, ou seja, eu tenho um quadrado no meio é um T, parece uma letra T, né? Então, ó, a figura 1 é um retângulo, na verdade, e a figura 2 é um quadrado. Então, se eu separo essas duas, eu fazendo a decomposição fica mais fácil. Um retângulo mais um quadrado, simples assim, tá bom? Vem comigo. 9 por 3 e 3 por 3. Vamos calcular? A área do retângulo, base vezes altura, 9 vezes 3. Já vou calcular. E o quadrado é L, é o quadrado, ou seja, lado vezes o lado. 9 vezes 3, 27 metros quadrados. E a área do quadrado, 3 ao quadrado, que vai dar 9, né? Não esquece também desse detalhe, por favor. Se é potenciação e o índice é 2, está dizendo, ó, que esse expoente, na verdade, não índice, né? O expoente 2 está dizendo o seguinte, vê, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 2 vezes, por favor, não esquece disso. Eu vou repetir a base 2 vezes, porque o expoente está dizendo para mim o número de vezes que eu multiplico a base por ela mesma, tá? E é por isso que vai ter que ser 9 e não 6, ok? Vamos lá. Agora eu vou achar a área total. Decompus toda a área
Agora a gente vai somar. 27 mais 9, quanto é que dá? Exatamente, 36. Questão resolvida. Muito simples, não foi? Então, tá vendo? Mais uma atividade para vocês agora. Atividade da área da figura plana. Um terreno foi dividido em dois lotes, 1 e 2. Como mostra a figura, suas medidas estão indicadas em metros. Qual é a área de cada lote? Qual é a área total? Então, tem o item A. Qual é a área de cada lote? E no item B, qual é a área total? Já está subdividida, já facilitou para a gente, mas preste atenção num detalhe. O item 1 é um quadrado, né? Um retângulo, perdão, que um lado tem 100 e o outro tem 60, confere? Então é um retângulo, ok? O item 1. E o 2, 20 por alguma coisa. Como é que eu vou saber essa diferença? Só você lembrar que esse outro lado aí é 100. Então 100 mais 10, 110 é o total. 20 por 110, fechou? Deu para entender? Tá claro? Você tem que completar isso aí para poder entender qual é esse comprimento, tá? Então vem comigo. Primeira coisa que a gente vai calcular a área de cada lote. Vamos calcular a área 1. Do lote 1 eu tenho um retângulo 10 vezes 60, ok? 10 vezes 60, 6.000 metros quadrados. Fechou? Tá certinho? Então vem comigo agora para a área, o lote 2. O lote 2 eu tenho 20 por 110. Lembrou que é 110, tá? Que a gente teve que complementar essa parte aí que o 10 está sozinho, tá vendo? E 20 por 110 dá 2.200. Agora, é claro, mais uma vez eu vou juntar todas as áreas para poder calcular qual é a área total. Já que eu fiz decomposição, agora eu vou reagrupar, tá? Qual é a área total? Eu vou somar a área do lote 1 mais a área do lote 2. Fazendo isso, eu tenho 6.000 mais 2.200. Quanto é que dá isso? Exatamente, 8.200 metros quadrados é a área total. Ok? Certinho uma questão? Segue comigo agora para a atividade 2. Joana comprou um terreno retangular. Conforme a figura a seguir, ela está dividida em 4 regiões quadradas e a garagem tem 20 metros de perímetro. Qual é a área desse terreno? O que ela quer? A área do terreno total, tá? E aí ela deu umas dicas pra gente aí, a partir do perímetro da garagem, ok? Então vamos lá para o perímetro da garagem, 20 metros. Ora, se é um quadrado e tem 20 metros, cada lado vai valer quanto? Vou dividir 20 por 4 e eu vou ter o valor de cada lado, porque os quadrados têm seus lados iguais, não esquece, 5 metros. Então, se a garagem tem 5 metros, é claro que a área do serviço, que é do mesmo tamanho, né? Na mesma medida que a garagem, vai ter também 5 metros de lado, ok? E, é claro, se eu tenho 5 mais 5 metros, juntos, né, somados aí, vai dar área de lazer. De um lado, pelo menos, vai dar área de lazer. Vamos ver? Segue comigo? 10 de um lado. Fechou? Agora, se eu tenho 10 de um lado, a parte de dentro da casa vai ser 10 mais 5 da área de serviço, 15. Então, um quadrado com 15, um quadrado com 10, um quadrado com 5, 2 quadrados com 5, perdão, tá? Segue comigo então para a solução. Tem 2 quadrados iguais ao da garagem, né? Que a área de serviço de garagem é idênticas, 5 metros, e eu vou multiplicar por 2 os resultados. Depois eu tenho uma área de lazer que tem 10 metros, que é um outro quadrado. E por fim a casa com 15 metros de lado, também em forma de um quadrado. E aí nós vamos calcular. A área do quadrado é uma fórmula só para todos esses. Você vai ter 5 ao quadrado, que mais uma vez, por favor, não esquece desse detalhe, por favor. Eu vou fazer 5 vezes 5 e não 5 vezes 2. Não existe 5 vezes 2. 5 vezes 5. O expoente é o número de vezes que eu multiplico a base. Então vai dar 25 metros quadrados. Lembre-se que eu vou multiplicar por 2. Então vai dar 50, tá? Porque garagem, mas a área de serviço. Não esquece desse detalhe. Fechou? Vamos lá. Área de lazer, 10 metros quadrados. 10 vezes 10, 100 metros quadrados. Ok? Bom, eu disse 10 metros quadrados. 10 ao quadrado. 15 ao quadrado vai dar 15 vezes 15, 225 metros quadrados. Agora é só somar todas as áreas. Não esquece que 25 vai estar multiplicado por 2 e aí a área total vai ser 50 mais 100 mais 125. Quanto é que isso dá?
375 metros quadrados. Exatamente, 375 metros quadrados. Fechou a questão? Vem comigo agora a terceira atividade para a gente poder já exercitar. A base de um triângulo mede 21 centímetros. A medida da altura é igual a 2/3 da medida da base. Qual é a área desse triângulo? Preste atenção. Ele deu a medida de 21 centímetros, que é a medida da base. E nós vamos calcular 2/3 dessa medida, tá? Então a primeira solução vai ser essa. Primeiro nós precisamos saber quanto vale, né? Quanto mede 2/3 de 21, tá bom? 2/3 de 21 é a mesma coisa que multiplicar 2 por 21 e dividir por 3, ok? Multiplicação de fração pela medida. Então vamos lá, 2 vezes 21 vai dar 42, dividido por 3, 14. Calculamos a medida da altura da base, ok? E calculamos essa medida da altura da base, que o referente é 2/3, agora é só aplicar na fórmula, porque eu tenho a medida da base e eu tenho a altura. Vamos lá? S, que eu vou explicar para vocês mais claramente, tá? Traz para aqui, por favor, Ellen, por favor. Essa letrinha S, ela significa de área em inglês. Então você pode encontrar no seu livro a letra A de área, quando o autor traduz já para você, ou a S, tá? Que significa, a letra S significa de espaço em inglês. Fechou? Então vamos voltar lá para você entender agora, porque você pode se confundir com a forma e eu não vou deixar isso acontecer, tá bom? Vamos lá, Ellen, para o nosso slide. Solução da questão. Obrigado, Ellen. Estamos juntos. 14 vezes 21 sobre 2. Simples assim. Professor, não era para ser 21 vezes 14 sobre 2? Ah, tanto faz a ordem aí. Eu coloquei primeiro a altura, mas você pode botar base vezes altura. Eu estou mostrando para você que é um produto de um lado vezes o outro, tá? Dividido por 2 é a área do triângulo. Tá tranquilo? 14 vezes 21 vai dar 294 na minha calculadora. Não sei na sua, mas na minha deu essa resposta. Divido por 2 e aí eu obtenho 147 centímetros quadrados. Resposta aí da nossa questão. Fechou? Vamos lá. Quarta questão. Muito gostosa essa questão, viu? Muito legal. Porque agora a gente vai fazer o contrário da decomposição. Primeiro, nós vamos utilizar uma coisa que é muito difícil se vê no livro didático, mas você vai aprender conosco aqui, tá? Preste atenção, ó. O quadrado abaixo está dividido em 2 triângulos e um quadrilátero. O quadrilátero é esse rosa aí no meio, tá? Se eu não tiver daltônico, é rosa, tá bom? Ó, o triângulo amarelo tem o dobro da área do triângulo azul. Preste atenção. Preste atenção na sequência. Qual é a área do quadrilátero rosa? Ok? Professor, tá complicado. Não, vai ser muito fácil, vou te mostrar. É um quadrado de lado 8 centímetros. Já temos a medida também do triângulo amarelo, 2 centímetros de altura, tá vendo? E a base é 8, claro, porque é um quadrado. Então, nós vamos transformar tudo em um quadrado para ter uma ideia melhor. Fechou? Então, vem comigo. Um quadrado de 8 de lado, tá bom? Vou calcular a área dele. Menos os 2 triângulos. O que é que vai sobrar? O quadrilátero rosa, é claro. É assim que a gente vai resolver. Veja que coisa interessante. Vamos calcular comigo? Presta atenção. O triângulo amarelo tem 8 de base e 2 de altura, ok? E ele tem o dobro da área do azul, não esquece, tá? Isso tá aí na nossa questão. E o azul só tem 6. Por que 6? Porque já tem um 2 lá em cima. Se eu somar, dá 8. É o lado total do quadrado, tá bom? Vem comigo, não esquece esse detalhe que o amarelo é o dobro do azul, tá? Agora, na solução para você, ó, a área do quadrado maior, que contempla todos, tem 8 centímetros. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Não preciso explicar para você que eu tenho que multiplicar 8 vezes 8 duas vezes, tá? 64 centímetros quadrados. Agora eu tenho a área do triângulo amarelo, 8 vezes 2, dividido por 2, que vai dar 16 dividido por 2, 8. Podia simplificar ali, né, professor? Também, você pode simplificar, não tem problema, tá? Bom, lembra-se que esse amarelo é o dobro do azul? Ora, se o amarelo tem 8 centímetros quadrados, o azul só pode ter 4, porque é a metade. Concorda? Vou dividir por 2 para achar o amarelo.
A área total vai ser 64 do quadrado maior, menos 8 menos 4. Se eu tirar esses dois triângulos de dentro dessa área, sobra o quadrilátero rosa, ok? E aí a área do quadrilátero rosa, 52 centímetros na minha calculadora, porque 64 menos 8 menos 4 dá 52 centímetros. Fechou? Deu para entender? Tá tranquilo? Então vem comigo que eu vou te explicar o desafio. Vou te explicar e você vai entender um pouquinho mais, tá? Uma parede foi revestida com azulejos quadrados de 40 centímetros de lado. Então você vai calcular a área do quadrado desse azulejo a partir do quadrado de 40 centímetros de lado. Tá tranquilo? Sabendo que foram colocadas 7 fileiras e que cada fileira há 12 azulejos, quantos metros quadrados tem de área? Então, primeiro passo, não esquece. Calcula a área do azulejo. 40 centímetros de lado do quadrado. Você sabe a área do quadrado, faz 40 vezes 40, calcula a área do quadrado. Depois, você vai entender que são 7 fileiras, cada uma com 12. Aí você pega 7 vezes 12 e depois multiplica pela cada um desses azulejos que você vai ter a área total, tá bom? Revestida, fechou? E manda pra gente no Instagram, Robertão na transmissão, tudo junto, sem acento, essa resposta, não esquece, pra gente poder referenciar você aqui. Professor, manda essa videoaula e obrigado pelo apoio. Vou citar muitos professores aqui interessantes que são nossos parceiros. Professor Celso, obrigado, viu? Professor Amário Aragão, valeu. E os demais professores, professor Augusto, lá da Escola General Abreu Lima, professor, parceiraço, tamo junto, viu? Essas videoaulas que ajudem aí para vocês contribuírem. Mas dá um pontinho pro pessoal que faz esse desafio, vai? E manda pra gente no Instagram, Roberto na transmissão, que a gente vai falar aqui teu nome e vai ser um prazerzaço comentar sobre isso, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau. Até a próxima videoaula.